Se você pode, um forte aplauso a Jesus essa noite. Quantos podem dizer um glória a Deus bem forte essa noite? Que noite tremenda, queridos. Que alegria podermos estar na casa do nosso Deus. Você concorda comigo para dizer um glória a Deus bem forte no seu lugar? Pode se assentar, por gentileza. Irmãos, nós começamos a falar quinta-feira sobre o despertar da noiva. Então hoje a gente está finalizando uma série de mensagens, de cultos, falando sobre a noiva do Cordeiro, que é Jesus. Perdão, a noiva do Cordeiro, que é a igreja, a noiva é a igreja, e o noivo, que é Jesus. E desse relacionamento entre a noiva e o Cordeiro, a noiva e o noivo. Então desde quinta-feira nós estamos ministrando essa palavra ao coração da igreja, e eu tenho certeza que essa noite também Deus tem algo assim de extraordinário para fazer na sua vida. Você crê comigo? Pode dizer um glória a Deus bem forte aqui essa noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10. Assim que você encontrar, enquanto eles ajustam o microfone para mim, deixa aberta a sua Bíblia. Marcos, capítulo de número 10. Assim que você encontrar, você diz aquele glória a Deus de quem está animado essa noite. Irmãos, quinta-feira eu falei que quando o noivo vier, ele precisa encontrar a noiva, a igreja, com azeite na lamparina, e a gente falou sobre a parábola das 10 virgens, e a gente aprendeu quinta-feira que nós produzimos azeite através da oração. Sexta-feira eu falei sobre a palavra, que a noiva ela atravessa o deserto, não com pão, um alimento físico, mas a noiva, que é a igreja, ela atravessa o deserto quando ela tem uma palavra. Foi assim que Caleb atravessou o deserto e entrou em Canaã, porque ele tinha o quê? Uma palavra. Sábado eu falei que a noiva, ela flui no Espírito Santo. Foi uma noite tremenda, onde nós aprendemos quando Jesus diz que quem beber dele, quem beber da água que ele der, se fará dentro dele um rio, uma fonte que jorra para a vida eterna. Então sábado nós aprendemos que a noiva, ela flui no Espírito Santo de Deus. Você diz um glória a Deus por isso essa noite? E hoje de manhã eu falei sobre a construção da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que João, ele tem a visão em Apocalipse, a Nova Jerusalém que desce do céu. Hoje de manhã eu falei sobre essa Nova Jerusalém, que é o desfecho de toda a trajetória da noiva, é o desfecho do casamento entre a noiva e o noivo, se torna Nova Jerusalém. Se você então não conseguiu estar aqui um desses dias, eu quero convidar você a dar uma olhada no YouTube da igreja, assistir essas mensagens, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deixa eu ver um glória a Deus bem forte aqui essa noite. Agora hoje, para a gente fechar, eu quero falar com você sobre o tema, volte a ser a noiva. E eu queria que você pudesse dizer à pessoa que está perto de você, diga para ele assim: meu irmão, volte a ser noiva. Diga para ele: volte a ser noiva. Então desde quinta-feira a gente está falando sobre isso. E quem é a noiva? A noiva é a igreja. A noiva é quem? A noiva é a igreja. Então a gente está aprendendo sobre essa importância de sermos noiva. A Bíblia, meus irmãos, ela nos fala de um mistério muito grande. Eu queria que você caminhasse comigo aqui nessa mensagem. A Bíblia nos fala de um mistério. E qual mistério que a Bíblia fala para nós? A Bíblia fala de um mistério onde o fato de 1 mais 1 é igual a 1 mais 1 é igual a 1.
Bíblia diz para nós esse mistério, é um mistério, porque a gente sabe que 1 mais 1 é quanto? 2. Sim ou não, gente? Acho que é a primeira conta. Se o pessoal do som puder me ajudar, por favor, senão eu fico perdido. Por favor, desculpa. Se 1 mais 1, a gente aprendeu que 1 mais 1 é quanto? 2. Mas a Bíblia traz um mistério, e o mistério que a Bíblia traz é que 1 mais 1 é igual a 1. E onde é que esse mistério acontece? Onde é que esse mistério de 1 mais 1 é igual a 1? A Bíblia diz que esse mistério acontece no casamento. A Bíblia diz que no casamento é assim, 1 mais 1 é igual a 1. Porque no casamento é onde duas pessoas, um homem e uma mulher, quando eles se unem no casamento, a Bíblia diz que eles se tornam quantos? Uma só carne. Olha comigo, Marcos capítulo de número 10, o versículo de número 7, é o texto que eu quero ler com você essa noite. Marcos capítulo de número 10, o versículo de número 7, quando os irmãos encontrarem, se puder dizer um glória a Deus no seu lugar. Marcos 10, versículo 7 diz assim: todos encontraram, amém? Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim não serão o quê? Dois, mas serão o que, gente? Uma só carne. Olha esse mistério que a Bíblia diz. Olha esse mistério que a Bíblia está nos trazendo. A Bíblia nos ensina algo interessante, que a única forma de duas pessoas se tornarem uma só é através do casamento. A Bíblia está dizendo isso. Marcos traz essa realidade para nós. Então o casamento, meus irmãos, ele tem esse poder. A Bíblia vai nos dizer exatamente isso, que quando há a união do homem e a mulher através do casamento, é a forma que Deus usou, é a fórmula de Deus, onde 1 mais 1 é igual a 1. O casamento, ele é uma relação tão íntima. No casamento a gente tem uma relação tão íntima, é onde os dois passam agora a viver os mesmos sonhos. Sim ou não, gente? Ou pelo menos precisa ser. No casamento, quando há união dos dois, é uma união tão íntima, que eles passam a ter os mesmos sonhos. Os dois passam a ter o mesmo objetivo. Eles se tornam cada vez mais parecidos. Tem casal que é tão parecido. À medida que eles vão convivendo, à medida que os anos vão passando, eles vão se tornando assim, cada vez mais parecido. Tem casal que parece que é até irmão, quando você olha, porque até o gesto, algumas coisas são tão parecidas. Semana que vem, dia 15 de abril, eu vou completar 23 anos de casado com a pastora Dani. 23 anos, olha que bênção, queridos. E tem algo interessante, porque nesses 23 anos de casado, a gente tem se tornado cada vez mais uma só carne. À medida que os anos vão passando, a gente vai se tornando cada vez um. À medida que os anos estão passando, nós estamos nos tornando um nos sonhos, compartilhando dos mesmos sonhos, compartilhando dos mesmos projetos e tantas outras coisas. E nesse negócio de se tornar um, é tão legal, que às vezes eu estou aqui na igreja, na hora do culto, e às vezes eu estou com algum gesto, né, na hora do louvor, por exemplo, às vezes eu estou com o braço cruzado de uma forma, e quando eu olho para ela, está do mesmo jeito que eu. Aí eu desfaço. E aí quando eu me distraio de novo, quando eu olho para o lado, a gente está fazendo o mesmo gesto. Por quê? Porque são tantos anos juntos, como casal, que a gente está se tornando cada vez mais uma só carne. Então o casamento, ele traz esse mistério. Deus criou o casamento, e Deus criou essa fórmula dentro do casamento. É interessante que às vezes eu penso em algo, penso em algum projeto, ou penso em alguma coisa, às vezes em relação à nossa casa, à nossa família ou à igreja,
E às vezes quando eu vou falar com ela, ela diz para mim: olha, eu também já estava pensando algo parecido, meu coração também, Deus já estava me dizendo algo assim. Por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos tornando uma só carne. Quem está entendendo até aqui, diz um glória a Deus comigo. Então o casamento, ele traz essa possibilidade. É o agudo, viu, Léo? Se conseguir tirar. O casamento, ele traz essa possibilidade de você se tornar um com seu cônjuge. Eu não sei quantos casais nós temos aqui essa noite, mas se você estiver perto da sua esposa, do seu marido, eu queria que você olhasse para ele e para ela e dissesse assim: meu bem, a cada dia que passar, precisamos nos tornar uma só carne. Será que vale um glória a Deus aqui essa noite? E por que eu estou falando desse casamento? Do casamento terreno, do casamento natural, homem e mulher. É porque quando nós olhamos para essa relação do casamento entre homem e a sua esposa, o homem e a sua mulher, o casamento aqui nessa terra, o casamento natural, ele é um modelo que representa o casamento de Cristo e a igreja. Então, quando a gente olha para o nosso casamento, nós deveríamos pensar: o meu casamento precisa ser um modelo, como será o casamento entre Cristo e a igreja. Por isso que Jesus disse que o marido deve amar a sua esposa. O apóstolo Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou o que? A igreja. Porque é o modelo que nós temos de casamento. Ele é um tipo, é uma sombra, ele aponta para o casamento entre Cristo e a igreja. Quem está entendendo até aqui, diz um glória a Deus comigo essa noite. E quando nós olhamos em Efésios capítulo 5, versículo 31, olha comigo por gentileza. Efésios capítulo de número 5. Efésios capítulo 5, versículo de número 31. E o versículo de número 32, quando você encontrar, você diz um glória a Deus bem forte. Efésios capítulo 5, versículo de 31 a 32. Eu estou pregando essa noite e eu estou dizendo para você que a gente precisa voltar a ser a noiva. E eu estou dizendo que o casamento é um modelo. Deus criou uma fórmula no casamento, onde 1 mais 1 é igual a 1. É onde o marido e a esposa, no casamento, eles vão se tornando uma só carne. É um mistério que a Bíblia conta para nós. E eu estou dizendo para você também essa noite, que assim como o marido e a esposa se tornam uma só carne no casamento, a igreja com Jesus precisa também se tornar um só corpo. A igreja se tornar um só corpo com Cristo. Você entende isso? Diz amém comigo essa noite. E Efésios capítulo 5, versículo de número 31, olha o que diz a Bíblia, diz assim: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois o que, gente? Numa carne. Agora olha o que o apóstolo diz: grande é este, me ajuda, gente, grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de quem? De Cristo e a igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo que é um mistério. O homem deixa o pai e a mãe, se une à sua esposa, ambos se tornam uma só carne. Aí o apóstolo Paulo está dizendo: olha, isso é um mistério. E ele diz, e também é um mistério, porque a igreja, que a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, ela também se tornará uma só com Cristo nas bodas, ou seja, no dia do casamento, nas bodas do Cordeiro, quando aconteceu o arrebatamento da igreja. Você diz um glória a Deus comigo aqui essa noite? Vai orando por mim aí. O que Jesus mais deseja é que nós como igreja nos tornemos um com Ele. O que Jesus mais deseja, assim como o marido, o que o marido mais deseja é que a sua esposa não seja alguém que vai competir com ele. A esposa não quer que o seu marido seja um competidor com ela.
A esposa não quer que o marido se torne um problema na vida dela. O marido não quer que a esposa se torne um problema na vida dele. Quando o casal se casa, eles não se casam para medir força, para decidir quem é melhor, quem pode mais, não. Quando o casal se casa, eles se casam para se tornarem o quê? Para andarem juntos, um ajudar o outro, um está ao lado do outro. Então Cristo, que é o noivo, quando Ele olha para a igreja, o que Ele espera de nós? Jesus espera que a igreja se torne uma com Ele. Jesus espera que nós possamos obedecê-lo. Jesus espera que a igreja esteja junta, ao lado dele, não uma igreja que o tempo todo está competindo, não uma igreja que está olhando para aquilo que o mundo oferece, mas uma igreja que está focada nele como noivo, uma igreja que está olhando para Jesus, e o coração desta igreja é: eu quero agradar ao noivo, eu quero fazer a vontade do noivo, eu quero caminhar junto do noivo, eu quero estar junto dele para sempre. Você diz um glória a Deus aqui esta noite? Quando um casal busca ser eles se tornam unidos. Eles se tornam tão unidos que eles se tornam mais fortes para conquistar algo. O casal que anda unido, ele é forte. O marido que pode contar com a esposa que pode contar com o marido, eles se tornam mais fortes para alcançar as coisas. Agora imagine, irmãos, se em um casamento, se a esposa se une ao marido e eles se tornam fortes para conquistar algo, imagine você que é a noiva de Cristo, se você se aliançar com Jesus, se você se tornar um com Ele, o que você vai poder alcançar? Por isso que a palavra do Senhor nos diz, que com Ele nós podemos todas as coisas. Se quando o casal se une, eles se tornam mais fortes para conquistar algo. Agora, imagina se a gente se torna um com Cristo, as portas do inferno não vão resistir à igreja. Se a gente se torna um com Cristo, as portas do inferno não resistirão você, não nos resistirão. Você diz um glória a Deus comigo aqui essa noite. Mas a gente tem que se tornar o que com Cristo? Temos que nos tornar um com Ele. Quando Deus criou o casamento, Deus criou o casamento para que o casamento pudesse ser permanente. Ser o quê? Permanente. Ou seja, quando Deus criou o casamento para que ele durasse até a morte. Até quando? Até a morte. Caminha comigo aqui. Então, nos planos de Deus, os planos de Deus para o casamento é que nada pudesse separar um casal. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus para a vida de um casal é que nada os separe. O desejo de Deus para a vida de um casal é que nada, a não ser a morte, traga separação na vida do casal. E por que disso, irmãos? Por que Deus quis que o casamento durasse até a morte? Por que o desejo de Deus, ao criar o casamento, é que você pudesse se tornar um com a sua esposa, se tornar uma com o seu marido, para sempre, até a morte, até que a morte o separasse. Por que Deus fez isso? É porque o casamento nessa terra é um espelho, é uma sombra do casamento entre Jesus e a igreja. Então Deus criou o casamento para que ele permanecesse até o fim, porque o casamento entre Cristo e a igreja é um casamento eterno. Assim como Cristo não quer, assim como Deus, o desejo de Deus é que nada separasse os casais, assim também o desejo dele é que nada separe a igreja de Jesus Cristo. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Nada poderá me separar desse amor.
O apóstolo Paulo declara isso: nada, nem a altura, nem a profundidade, nada, coisa alguma poderá me separar desse amor. O que ele está falando? Dessa relação entre a noiva, que é a igreja, e Jesus. Então o desejo de Deus é que o teu casamento dure até a morte. O desejo de Deus é que um casal permaneça juntos para sempre. O desejo de Deus não é que ninguém separe, o desejo dele é esse, por quê? Porque é um espelho entre a igreja e Cristo, e ele não quer que nada nos separe dele. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Então, se eu e você somos chamados para sermos noiva de Cristo, é porque com ele nós estaremos para sempre. Se Jesus está nos chamando de noiva, a Bíblia diz que haverá um casamento entre a igreja e Jesus, é porque o desejo de Deus é que a igreja permaneça com Cristo por toda uma eternidade. Você crê nessa palavra para dizer um glória a Deus bem forte essa noite? Diga: nada vai me separar de Cristo. Agora, apesar do desejo de Deus que o casamento terreno durasse para sempre, a gente sabe que acontecem dois fatos no casamento. E eu queria muito que você pegasse a minha mensagem, não para julgar um casamento, não é isso. Eu quero que você veja a minha mensagem hoje no âmbito espiritual. Eu quero falar essa noite sobre o casamento espiritual da igreja de Jesus. Mas eu preciso usar o exemplo que a Bíblia traz, que é o casamento terreno, para a gente entender o casamento da igreja com Cristo. Então, apesar do desejo de Deus, é que o casamento dure para sempre, por causa da dureza do coração, por causa de algumas coisas que às vezes acontecem na vida do casal, e por causa da dureza do coração, porque um deles não querem mudar, não quer ser diferente, acontece dois fatos que podem desfazer o casamento, ou acontece duas situações que eu quero trabalhar com você: divórcio ou viuvez. Diga comigo: divórcio ou o quê? A viuvez. Então, tanto o divorciado, olha onde nós vamos chegar, tanto alguém que passou pelo divórcio, ou alguém que é viúvo ou viúva, a realidade é a mesma. Qual a realidade, pastor? Qual é a realidade do divorciado e qual é a realidade do viúvo? A realidade é de alguém que um dia já foi, me ajuda, um dia já foi o quê? Casado. Então, quem é o divorciado? É alguém que um dia foi casado e hoje não está mais. Qual a realidade de um viúvo? É alguém que um dia foi casado ou casada e hoje não está mais. Ou seja, essa é uma realidade que às vezes acontece, que nós deparamos com ela o tempo todo. E eu quero mais uma vez trazer ênfase que eu não estou pregando, julgando ninguém, pelo amor de Deus. Não é isso a mensagem essa noite. A mensagem essa noite é para a gente pensar nas questões espirituais. Então, no físico, na terra, no físico, eu sou casado com a pastora Dani. Mas no espiritual, a Bíblia diz que eu sou a noiva de Jesus. Então, no físico, talvez você é casado com alguém, ou divorciado, ou solteiro, ou viúva. Não importa isso no físico. Eu quero que você entenda uma coisa comigo essa noite, é que no espiritual, a gente precisa ser a noiva de Jesus Cristo. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Então, no livro do profeta Oséias, a Bíblia nos conta que Deus deu uma direção para Oséias. Deus deu uma direção para ele. E qual é a direção que Deus deu? Que ele deveria se casar com uma mulher chamada Gomer. Qual é o nome da mulher? Então olha comigo, Oséias capítulo 1, por gentileza. Oséias, no capítulo 1, versículo de número 2. Quem encontrou diz amém. Diz assim: o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias.
Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Olha para mim, por gentileza. Deus deu uma palavra para esse homem, esse profeta chamado Oséias. E qual foi a palavra que Deus deu para ele? Deus disse para ele: vai e toma uma mulher chamada Gomer, casa com ela. Essa mulher era uma prostituta. Essa mulher era uma mulher que vivia uma vida de orgias, era uma prostituta. Mas Deus diz para Oséias: vai lá, Oséias, e casa com essa mulher. Deus está dizendo para Oséias: Oséias, apesar desta mulher ter uma vida errada, eu quero que você tome essa mulher como sua esposa. Deus está dizendo para ele: o que Oséias faz? Oséias obedece a palavra que Deus dá para ele. Oséias então ele casa com esta mulher chamada Gomer, ele ama aquela mulher, ele tem filhos com aquela mulher, ele se dedica àquela mulher agora, se torna a esposa dele. Porém a Bíblia diz que chega um momento que esta mulher chamada Gomer, ela sente saudades da vida antiga, da vida de prostituição. Ela é esposa agora de Oséias, mas no momento ela sente saudade da vida que ela tinha antes. Então o que Gomer faz? Ela simplesmente vai embora. Ela faz o quê? Ela vai embora, porque ela sente saudade da vida que ela tinha antes. Ela vai embora. Então isso é muito parecido com um divórcio. Por que é muito parecido com um divórcio? É quando alguém no casamento, por algum motivo, decide abandonar o casamento e ir embora. Sim ou não, gente? Sim. Então Gomer, apesar de ser esposa, mas chegou um dia que ela diz: para mim dá, chega, basta, eu vou embora. É divórcio. Ela foi embora. A esposa de Oséias simplesmente foi embora. E Jesus vai dizer que essas questões é por causa da dureza do coração. De repente ela não quis mais continuar casada, ela quis voltar para a vida antiga. Ou seja, é o casal que se uniu, mas por alguma insatisfação, por algum problema, por alguma coisa que aconteceu, alguém decide ir. Prega comigo aqui essa noite. Alguém decide ir o quê? Embora. É um divórcio. Gomer foi essa mulher que decidiu ir embora. Gomer foi essa mulher que deixou o marido e simplesmente foi. Agora lembra comigo uma coisa essa noite, que eu estou trazendo aqui um exemplo de um casamento físico, Gomer e Oséias. Mas o casamento físico, ele é um espelho do casamento entre a igreja e Jesus Cristo. Então, assim como a esposa de Oséias decidiu ir embora, assim como a esposa de Oséias sentiu saudades da vida antiga que ela tinha antes do casamento, e ela decidiu ir embora, da mesma forma, quando alguém decide ir embora da igreja, quando alguém decide abandonar a igreja, esta pessoa se torna um divorciado espiritual. Olha onde nós vamos chegar. Pega comigo essa noite. A Bíblia diz que o nosso casamento, ele é um modelo do casamento entre a igreja e Jesus. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Quem está entendendo, irmãos? Preciso que você entenda. É um modelo. O desejo de Deus é que quando se casa se torna uma só carne e que dure para sempre. Mas a gente sabe que existe uma coisa chamada o quê? Divórcio. O que o divórcio faz? Ele interrompe o casamento. Sim ou não? E aí a gente tem um exemplo em Oséias. Oséias é o profeta casado com uma mulher chamada Gomer. Essa mulher era prostituta, mas ela casou, tornou esposa. Mas um dia ela sente saudade, ela faz o quê? Vai embora. É tipo um divórcio. A salvação não é o céu, não é para o Luciano. O céu não é para o pastor Wellington. O céu é para a igreja de Jesus. Eu sozinho sou membro. O Luiz sozinho é membro.
Nós juntos somos o que? A igreja de Jesus. Então, assim como Gomer, quando ela sente saudade e volta para o mundo, é um divórcio. Quando alguém está na igreja, entregou a vida para Jesus, mas por algum motivo que seja, estou chateado, estou com raiva, estou triste, não gosto desse povo, quando por qualquer motivo a Deus não está me respondendo, ele sai da igreja. Sair da igreja não é sair da Batista Vida, ele sai da igreja de Jesus, volta para o mundo, volta para o lugar de onde ele um dia saiu, ou vai ficar em casa e diz que não vai congregar mais. Quando sai da igreja, ele se torna um divorciado espiritual. Você está me entendendo? Então, qual é a máxima de alguém que divorcia, gente? Quando a pessoa se divorcia, ela diz o quê? Agora eu faço o que eu quiser. Eu não vou dar satisfação para ninguém. Sou dono do meu nariz. O divorciado, porque antes ele dava satisfação para a esposa, dava satisfação para o marido, conversava, mas agora divorciado, pode conversar com um divorciado que vai te falar, não, agora eu sou dono do meu nariz. Tudo bem, na questão física, tudo bem na sua vida pessoal, mas quando a gente trata um divorciado espiritual, o que o divorciado espiritual faz? Quando ele sai da igreja, ele vai fazer agora o quê? Eu faço o que eu quero, eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou viver do jeito que eu quiser. Então, quando alguém abandona a fé, quando alguém abandona a igreja, essa se torna a situação desta pessoa. Ele passa a fazer o que deseja, ele volta a pecar como antes, ele volta a fazer o que bem quer. Ou seja, qual é a realidade de alguém que divorcia? Ele agora quer viver o mais longe possível do esposo, quer viver o mais longe possível do cônjuge. Se alguém sai da igreja, ele passa a viver longe do noivo. E esse não é o projeto de Deus para a tua vida, porque Ele te chamou para ser noiva, para ser igreja. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Então, qual é o problema da gente ser um divorciado espiritual? Pergunta para o teu irmão, me ajuda a pregar. Pergunta para ele, fala, meu irmão, vamos falar bem mineiro, o que tem ser divorciado espiritual? O que tem? Sabe qual é o problema de ser um divorciado espiritual? É que o céu não está reservado para uma pessoa, o céu está reservado para a noiva, e para ser noiva é através da igreja. Alguém está comigo aqui essa noite? Então eu estou pregando essa palavra não pela sua situação civil aqui na terra, não pela sua questão, se você é ou não é, não é isso, eu não estou falando da sua vida pessoal aqui. Eu estou pregando essa noite essa palavra, porque talvez você esteja me escutando hoje, talvez você veio no culto, ou está assistindo pelo YouTube, e talvez você ao me ouvir, ou escutar essas palavras, essa tem sido a realidade da sua vida espiritual. Talvez você por algum motivo decidiu ir embora da igreja, talvez por algum motivo você abriu mão da igreja e voltou para o mundo. Ou talvez você está aqui essa noite, mas você estava por um fio para ir para o mundo. Você está por um fio para poder abandonar o ministério, por um fio para poder abandonar a tua vida de fé, por um fio para abandonar a tua vida com Deus. Você já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, mal vai à igreja, não é mais aquela mesma coisa, está por um fio a sua fé, por um fio de se divorciar de Jesus. Ou talvez você está aqui e já se afastou há muito tempo, já voltou a fazer as práticas de antes, já voltou para o mundo, ou seja, é muito provável que a sua situação hoje seja um divorciado espiritual. Mas Jesus não te chamou para ser divorciado espiritual. Jesus te chamou para ser noiva, Jesus te chamou para ser igreja, Jesus te chamou para ser esposa. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. A Bíblia diz que quando Gomer foi embora, estou quase terminando,
Deus então dá uma palavra para Oséias. E Oséias capítulo 3, o versículo de número 1, olha o que Deus diz para Oséias, olha comigo, diz assim: e o Senhor disse: vai outra vez e ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Comprai-a para mim por 15 pratas, e meio homer de cevada. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Depois que Gomer vai embora, ela se divorcia, abandona Oséias. Deus diz para Oséias assim: Oséias, vai atrás da sua esposa, traz ela de volta, diz para ela que você a ama, diz para ela que o lugar dela está reservado, vai lá e compra ela de volta. Por que Deus está falando isso com Oséias? Porque Oséias era um profeta, e é algo didático. Deus está fazendo na vida de Oséias, através de Oséias, algo para que Israel pudesse entender, algo para que a igreja pudesse entender. Porque Gomer, Deus deu a ela a oportunidade de ser esposa do profeta. Eu e você vivíamos uma vida errada, mas Jesus nos deu a oportunidade de vir para a igreja, e um dia nós viemos para a igreja, tivemos um encontro com Ele, nossa vida foi transformada. Mas se você foi embora, se você divorciou de Jesus, se você por algum momento foi para o mundo, Deus está te dizendo essa noite, que por causa do sacrifício de Jesus na cruz, Ele te compra novamente, Ele quer você de volta na igreja, Ele quer você de volta na presença dEle. Ele não te chamou para ser divorciado espiritual, Ele quer que você seja noiva. Ele está dizendo: minha filha, meu filho, eu ainda te amo. É Jesus dizendo para você essa noite: volte a ser esposa, volte a ser noiva. Você está comigo aí para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Então a primeira questão que interrompe o casamento é o que? O divórcio. Mas Deus está dando para a gente hoje uma chance de nós voltarmos a ser a noiva de Cristo. Você está comigo aí para dizer amém? Quantos compreendem essa palavra? Diz um glória a Deus. Uma outra questão para eu terminar é a viuvez. É a esposa que se torna viúva. Qual é a realidade de uma viúva, irmãos? Uma viúva é alguém que também um dia foi o quê? Casada. E agora não é mais. O termo viúva no hebraico é querá. Querá significa mulher que não tem mais o marido. Simples. Então quem é a viúva? A viúva é aquela que perdeu o esposo. A viúva é aquela que perdeu o marido, perdeu o esposo. A viúva é aquela que tem as fotos. Ela tem a foto do marido. Ela abre o celular e ela vê fotos do esposo, mas ela não tem a presença do esposo mais. A viúva, ela tem guardada as roupas do esposo. Ela pode até ir lá pegar a roupa, mexer na roupa, ver a roupa. Ela tem as roupas do marido guardadas, mas ela não pode mais ver o marido usando aquelas roupas. Qual é a realidade da viúva? A viúva é aquela que tem os bens, tudo fica para a viúva. A casa, o carro, tudo fica. Ela tem os bens materiais. A viúva, ela tem tudo que foi conquistado. Ela tem a casa, ela tem os bens, ela tem os filhos, mas ela não tem a presença do marido. Ela não tem a presença do esposo. A viúva é aquela que conhece a voz do marido. Ela sabe como era a voz. A viúva, ela sabe como era a voz do esposo.
A viúva é aquela que conseguia identificar a voz do marido de longe. Se o marido falasse de longe, ou se o marido falasse no meio de um monte de gente conversando, ela sabia identificar qual era a voz do marido. A viúva conhece a voz do esposo, mas não pode escutá-la mais. A viúva é aquela que sabe o perfume do marido. Ela conhece o perfume do esposo, mas ela não pode mais cheirá-lo. A viúva é essa que tem apenas as lembranças. Ela vive apenas lembrando como era bom, como foi bom, mas ela não tem mais o presente junto do noivo. O que isso significa espiritualmente para a gente fechar essa noite? O que isso significa para nós como igreja? Isso significa, irmãos, que muitos de nós estamos às vezes no templo, como a viúva está em casa. Estamos no culto. Às vezes fazemos parte de algum departamento. Às vezes a gente trabalha no templo, toca, canta, oferta, recebe milagres, recebe oração, prega, faz tudo no templo. Mas às vezes a gente virou uma viúva. A gente faz tudo no templo, a gente tem as coisas do templo, mas a gente perdeu a presença do noivo. A gente perdeu a presença do marido. E quem é o noivo? O noivo é Jesus. A Bíblia conta para nós experiências de várias pessoas que viveram essa verdade. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, tinha suas tranças. Quando os filisteus vinham, ele destruiu os filisteus, ele era cheio de Deus, o Espírito de Deus vinha sobre ele. Mas o que aconteceu com Sansão? Ele foi brincando, brincando com a unção, brincando com a unção, brincando com a unção. Um dia, Dalila disse para ele, aí vem os filisteus, e aí ele se levanta, e um dos textos mais tristes da Bíblia, diz, que ele se levantou e disse, vou destruir os filisteus, e a Bíblia diz, porém, Sansão não sabia, que o Espírito de Deus já não era mais com ele, era viúvo, ele tinha os músculos, mas não tinha a presença mais de Deus. Quem está me entendendo nessa noite? Isso fala com você? Uma das características da viuvez é viver sozinho. Uma das características de quem é viúvo é viver sozinho. E alguns cristãos, irmãos, estão vivendo sozinhos, porque deixaram o fogo do coração em Deus se apagar, deixou a presença do noivo morrer em seus corações. Quantos de nós, cristãos, noiva de Jesus, mas a gente está como viúva, porque a gente tem a Bíblia, tem o nome no hall de membros da igreja, a gente tem tudo, tem até camisa escrito, sou de Jesus, tem tudo, mas não tem o noivo. Uma vez eu atendi uma família que era muito próspera, tinham tudo, mas o marido trabalhava viajando, e ele ficava 20, 30, 40 dias fora, e a família ficava muito triste, às vezes vinha conversar com a gente, não estão aqui mais, e o marido falava para mim, pastor, mas eu dou tudo para eles, tudo que eles querem, pastor, eles pensam, eu compro, mas a família dizia aqui para mim, pastor, realmente, ele nos dá tudo, ele não deixa faltar nada, mas a gente trocaria tudo, os carros, o dinheiro, a casa, para ter o meu marido em casa todas as noites. Ou seja, a presença do noivo vale mais
do que aquilo que Ele pode nos dar. Às vezes a gente vai se conformando com as bênçãos e perde a presença do abençoador. Esse fim de semana é um fim de semana para Deus resgatar a noiva na Igreja Batista Vida, para Ele resgatar você mais uma vez, porque talvez você está assim, um exemplo que a gente tem é o sumo sacerdote Eli. O sumo sacerdote Eli fazia tudo no templo, ensinava Samuel, ensinava Ofne e Finéias, fazia tudo, estava no sacrifício, estava no altar, estava de tudo na igreja, estava de tudo. Sumo sacerdote Eli, ele sabia de tudo que acontecia no templo, ele sabia tudo como coordenava o templo, ele sabia, ele conhecia a voz de Deus, era o sumo sacerdote ali. Mas qual foi o problema? Ele se tornou viúvo, porque ele sabia tudo, ele estava envolvido em tudo no templo, mas Eli não conseguia mais ouvir a voz de Deus, era um viúvo espiritual. A gente pode ter as coisas nessa terra, mas se a gente não tem o noivo, não adianta nada, somos viúvos espirituais. Você está me entendendo essa noite? Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que aconteça um casamento eterno entre Jesus e a igreja. Um casamento o quê? Um casamento o quê? Eterno. O que é um casamento eterno? É um casamento onde não tem espaço para viuvez e não há espaço para o divórcio. Tem um crente aqui comigo essa noite? Quando eu recebo a palavra da vida, eu deixo de ser viúva. Quando eu recebo a palavra da vida, eu deixo de ser um divorciado espiritual e eu me torno a noiva novamente. Então, que culto que é esse hoje? Que culto que é essa noite? Se eu pudesse dar um nome para o culto de hoje, eu diria: hoje é o resgate da noiva. Porque o noivo vem aqui essa noite para resgatar você. Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus, e Jesus ressuscitou para poder ter você como noiva. Deixa eu ouvir um amém aqui essa noite. Hoje é domingo de ceia, a gente vai participar da ceia aqui nessa noite, mas eu quero que você ouça a voz que está falando no seu coração, e a voz que está falando no seu coração essa noite é: volte a ser noiva. Cancele o divórcio com Jesus, cancele o divórcio com a igreja de Jesus. Volta para a igreja hoje. Você que talvez está aqui ou está me assistindo no YouTube, ou vai assistido aqui há alguns anos ou alguns meses, volte correndo para Jesus essa noite, antes que seja tarde. Você não pode morrer divorciado espiritualmente, porque não há lugar no céu para alguém. No céu é para a igreja somos todos nós juntos. Cancele hoje a viuvez e diga para Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor volte a estar presente na minha vida. Mais do que as coisas, eu quero a presença do noivo. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Cancele o período de viuvez da tua vida. É tempo de resgatar a presença de Jesus na tua casa. É tempo de resgatar a presença de Jesus no seu coração, igreja. Quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, quer ir embora? Pedro respondeu o quê? Vamos embora para onde? Para onde eu vou? Vamos embora para onde, Jesus? Como vou viver longe da tua presença? Quando Jesus dizendo: Pedro quer ir embora, é como se Pedro tivesse: Senhor, eu não quero o divórcio, eu vou ficar. Para onde eu irei? Só tu tens palavras de vida eterna. Ele está dizendo: eu não aceito ser viúvo e eu não aceito ser divorciado espiritual. Jesus, onde o Senhor for, eu vou junto. Eu quero convidar você essa noite, que por algum motivo se divorciou da igreja, e talvez você teve razão para isso. Eu não estou te julgando, quem sou eu? Eu não estou julgando as suas razões. Talvez você teve as suas razões e se divorciou da igreja, mas hoje eu quero te dar uma razão para voltar. E a razão para voltar é que Jesus, o noivo, está te chamando, dizendo: volte a ser noiva, volta para a igreja,
volta para a minha presença. Tem alguém aqui que pode dizer amém aqui essa noite? Eu quero orar por você que está se sentindo como assim, pastor, realmente eu não tenho mais aquela presença de Deus. Eu não tenho mais, eu não sinto a presença, eu não sinto Deus falando comigo como antes. É porque talvez você perdeu o noivo e ficou com as coisas. E aí a gente ilude, porque tem as coisas. A gente fica iludido. Mas a gente não quer coisas. Coisas nessa terra a gente trabalha e compra. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Tem gente nesse mundo que não tem Jesus e é mais rico do que nós. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque o que vale não é as coisas dessa terra. O que vale para nós é a nossa salvação em Cristo Jesus. E aí, para isso, o preço já foi pago. Mas Ele está dizendo para você: eu quero voltar a ser o noivo na tua vida. Eu quero voltar a ser presente na tua vida.